presente, né? Isso, obrigada. Boa tarde, gente. Espero não estar aqui... Agora, todas as imagens estão aparecendo aqui na tela, espero não estar deixando de cumprimentar ninguém aí. Dorival, me veio, que beleza. Gaspar, abaixa um pouquinho a tela do computador, você está muito alto. Isso, melhorou bem. Obrigado, Ana Amélia. Olha o Paulo. Oi, Paulo. Tudo bem, Paulo, querido? Vocês estão bem? Tudo firme aí? Estamos aí, né? Alegria estar com vocês. Que bom, que bom. Olá, Ana Amélia, Fábio, Toron, colegas. Olá, Alfredo. Olá, tudo bem? Tudo. Boa tarde. Olá. Bem-vinda. Pedrini. E aí, meu irmão? Você está bem, querido? Sobrevivendo. Pois é. De esperança em esperança. Acho que linkados ao YouTube, deixa eu ver aqui. Boa tarde a todos. Eu sou Maria Amália Andere e agradeço ao convite. Nós é que agradecemos a presença da senhora, professora. Boa tarde, professor. Boa tarde. Olá, professora Maria, tudo bem? Oi, Álvaro, como vai? Muito bem-vinda, professora Maria Amália. Álvaro. Muito obrigada. Muito obrigada, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Professor. Boa tarde, pessoal. Só estou testando aqui equipamento para o Tarso. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo super bem. Como é que está o Tarso? Ele vai chegar às 6h30, né? Agora, está chegando aqui. Já está chegando? Que bom. Poxa, estou super feliz com a presença do Tarso. E ele, honrado pelo convite. Eu estava aqui Sérgio testando o Adorno, microfone meu querido novo. Sérgio Adorno, muito prazer recebê-lo. Importante a sua presença também. Boa tarde, pessoal. Só estou testando aqui equipamento. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Está super bem a voz, viu, do Tarso. Boa tarde. Estou aqui sob o seu comando, presidente Atier. Está havendo um eco aqui. Boa tarde. Tarso, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, presidente. Estava saindo de uma outra reunião agora e estou aqui à sua disposição e muito honrado. Querido governador, querido ministro, o ministro Paulo Vanucchi também está aí, presente. Nossa Cristina Sampaio, da Unsur, também presente. O Antônio Granado, que bom. Eu acredito que nós já possamos dar início aqui, né? Eu já vou começar a gravar e nós já poderemos já ir iniciando aqui os nossos trabalhos e depois as pessoas vão chegando e vão se unindo aqui a nós, né? Acho que todos estão de acordo. Mas, Paulo, o que você acha? Paulo Pedrinho. Não, está ótimo, Alfredo. Acho que é por aí mesmo. Né? Vamos começando, as pessoas vão chegando. Tá bom. E... Então, tá bom. Pronto, tivemos mais uma chegada aqui do... Bom, vamos lá. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome da Academia Paulista de Direito, a presença de todos e a participação de todos nesse evento que é da maior importância para a vida do direito, da vida dos direitos no Brasil, e, sobretudo, porque é um dever de todos nós realizar essa homenagem a uma pessoa que foi
o Antônio Carlos Malheiros, o desembargador, o professor, o defensor dos direitos humanos e da vida, que é exemplo para todos e é alguém que participa de nossa formação, que participa da configuração daquilo que todos nós somos, todos nós desejamos ser e todos nós, nesse momento, precisamos ser, porque a sociedade brasileira vive uma crise inesperada. Não é? Nós tivemos a Constituição de 1988, antes da Constituição, a construção de uma unidade extremamente importante da sociedade brasileira, da sociedade civil brasileira, no sentido da busca da redemocratização. E durante todo esse percurso muito de êxito da Constituição brasileira, nós vivemos sempre a esperança e, sobretudo, a realidade da construção com sucesso e cada vez maior dos direitos humanos do Brasil, né? Da união dos direitos humanos, a realização das políticas públicas e dos valores consagrados na Constituição brasileira, e, de repente, nós entramos num processo absolutamente inesperado, como disse, que parece nos indicar uma direção errada em relação à sociedade internacional, ao direito internacional dos direitos humanos, sobretudo errada em relação àquilo que a nossa Constituição prescreve. E todos nós estamos aqui, sobretudo profissionais do direito, mas também profissionais de todas as áreas, temos um comprometimento enorme com esses valores, não é? E Antônio Carlos Malheiros foi alguém que encarnou efetivamente a vida dos direitos do Brasil, a vida da solidariedade, a vida da igualdade, a vida da liberdade, enfim, dos valores constitucionais. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder estar aqui com todas vocês, com todos vocês, não é? Se me permitem um pouco essa informalidade, que era muito típica do nosso homenageado, e, sobretudo, compartilhar a realização desse evento com entidades que são extremamente importantes para a configuração da realidade social, realidade política brasileira. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para o meu querido Paulo Pedrini, porque esse evento é de organização da Academia Paulista de Direito, mas com a participação extremamente importante e fundamental da Pastoral Operária Metropolitana de São Paulo, né? O Antônio Carlos Malheiros, ele viveu muito a realidade das pastorais, e uma delas é justamente a Pastoral Operária Metropolitana, aqui representada pelo Paulo Pedrini, que é nada mais, nada menos do que um historiador, especialista em direitos humanos, e que foi o vencedor, o ganhador de 2 prêmios importantíssimos de direitos humanos no Brasil, o Prêmio Santo Dias e o Prêmio Dom Paulo Evaristo Arques. Eu queria nominar cada uma das entidades presentes, a reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por meio da professora Maria Amália Anderi, que é a universidade em que lecionava Antônio Carlos Malheiros e onde ele foi reitor, pró-reitor. Não é? Nós estamos aqui, inclusive, com o nosso querido professor Álvaro Azevedo Gonzaga, que, além de ter sido coordenador do escritório modelo da PUC Dom Paulo Evaristo Arques, também foi um assessor especialíssimo da pró-reitoria, exatamente na experiência e na gestão de Antônio Carlos Malheiros. Nós estamos aqui com o professor Wagner Baler, que é titular de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e nós temos a honra de tê-lo como acadêmico titular da Academia Paulista de Direito, e ele que foi meu antecessor na presidência da academia, e hoje também decano entre os professores da PUC, então jovem decano entre os professores da PUC, sucedendo exatamente ao professor Malheiros. Nós temos
a presença do professor titular da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e que foi um dos coordenadores e uma das almas do NEV USP, né, o Núcleo de Estudos da Violência. Nós temos aqui também o professor Alberto Toron, o professor doutor Alberto Toron, formado pelo mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, que tem uma atividade extremamente rica na advocacia e também na docência, e, sobretudo, defesa dos direitos humanos. Nós temos a representante da magistratura paulista, da magistratura brasileira, o que é muito de orgulho para todos nós. Nós temos uma presidenta na Associação Paulista de Magistrados, uma presidente na Associação Paulista de Magistrados, que é a doutora Vanessa Mateus. Nós temos uma representante maravilhosa do Ministério Público, que é atualmente uma organizadora e a verdadeira alma do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que congrega inúmeras entidades importantes da sociedade civil, dos movimentos sociais, que é a doutora Alessandra Queiroga. Nós temos aqui a vice-presidente e, na verdade, a gestora da Comissão de Direitos, da importante Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Tem uma história maravilhosa, essa Comissão de Direitos Humanos, assim como a própria Ordem dos Advogados, na luta pela configuração democrática brasileira. Nós temos a presença importantíssima de um representante da advocacia paulista também, que é o doutor Fábio Gaspar. Uma satisfação enorme receber aqui o Sindicato dos Advogados de São Paulo. Está aqui também presente lá no sindicato a nossa querida amiga Luzia Cantal, o professor Alberto Toron, doutor Alberto Toron, assim como a doutora Luzia, mas o Alberto Toron é o representante do grupo Prerrogativas, cada vez mais se firmando como um grupo de defesa não apenas das prerrogativas da advocacia, mas, digamos, das prerrogativas da sociedade brasileira, não é? Porque, enfim, defender as prerrogativas dos advogados significa defender a democracia e os direitos humanos. Nós temos Paulo Vanucchi, que foi ministro dos direitos humanos na época do governo Luiz Inácio Lula da Silva, e depois foi comissário de direitos humanos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né, uma função extremamente importante, né, que muito nos orgulha. Hoje está lá na comissão a nossa querida amiga e também acadêmica honorária da Academia Paulista de Direito, que é a Flávia Piovesan. Nós temos a Comissão Armas, não é? Não há nada mais importante na construção da democracia brasileira do que o papel que o cardeal Arnes desempenhou na luta pelos direitos humanos, na defesa daqueles que eram perseguidos no curso da ditadura. E a Comissão Arnes, ela vem se restabelecer no momento de crise da democracia e dos direitos humanos brasileiros e tem desempenhado um papel maravilhoso. Está aqui o nosso advogado, defensor dos direitos humanos, secretário da Justiça de São Paulo e dos Direitos Humanos, que é Belisário dos Santos Júnior, não é? Membro da comissão, secretário da comissão. Nós temos a presença, que eu já referi, do governador, ex-ministro da Educação, ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, jurista de uma maravilhosa produção teórica, produção prática também, que muito nos orgulha. Temos aqui a presença de Celso Aze, que é o presidente do Instituto Norberto Bobbio, Direitos Humanos e Democracia, o único instituto dedicado ao estudo e às pesquisas da obra de Norberto Bobbio no mundo, não é? Uma referência internacional. E Celso Aze, que é um advogado importante, que faz parte da Comissão dos Estudos da Sociedade de Advogados, mas, sobretudo, foi colega de turma na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do nosso querido Antônio Carlos Malheiros. Nós temos a presença de Ângelo Del Vecchio, que é o diretor da Faculdade, da Escola de Sociologia e Política, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.
que é irmã da Universidade de São Paulo. Foi fundada um ano antes da Universidade de São Paulo e é justamente produto desse impulso, né, civilizacional, universitário, que o século XX assistiu, que é extremamente importante. A FESP, a Escola de Sociologia e Política, tem aí tantas contribuições fundamentais para a construção democrática brasileira. Temos aqui o nosso querido Dr. Nelson Faria de Oliveira, da comunidade de juristas de língua portuguesa, que está aqui representando não apenas o Brasil, mas também Portugal e os demais países de língua portuguesa, né? Um papel maravilhoso que tem desempenhado nisso. Nós temos aqui a presença de Vicente Trevas, que tem, além da sua larga experiência na construção do direito da cidade no Brasil, não é? Na construção da democracia, na construção da legislação que nós temos protetiva dos direitos humanos relativa, sobretudo, às cidades. Vicente Trevas é o presidente de um instituto que, pela sua experiência e pela sua atividade, muito tem contribuído para o desenvolvimento dessa atividade nessa área específica, que é o Instituto Ansur. Aqui está presente também o Granado, que é o Antônio Carlos Granado, que é também do Instituto Ansur. Está presente também a Cristina Sampaio, não é? A nossa querida Cristina Sampaio, também do Instituto Ansur, não é? E está presente também o nosso querido Sérgio Storch, né? Muito prazer recebê-lo aqui, Sérgio, que é um militante, um defensor dos direitos humanos extremamente engajado em várias entidades extremamente importantes nessa área. Eu espero não ter deixado de contemplar aqui na minha apresentação nenhum, mas eu tinha que referir a todos, porque isso é extremamente importante, e eu passaria a palavra para o Paulo Pedrini para breves palavras, e em seguida nós vamos iniciar as orações de cada uma dos nossos convidados e convidadas, né? E eu passo, então, a palavra ao Paulo Pedrini, que é o organizador desse evento. Paulo, bem-vindo. Atiê, cumprimento a você, a todos e todas que estão conosco, fazendo essa homenagem a essa grande referência que foi para todos nós, que é o Antônio Carlos Malheiros. E te agradeço particularmente, Atiê, porque logo que a gente conversou de imediato, você topou, vamos lá, e a gente construiu aí junto essa atividade. Agradeço a todos que, de imediato, aceitaram esse convite, né? Sem exceção, todos fizeram um grande esforço para estar aqui conosco nessa noite. E, para a gente ouvir os nossos convidados, aí eu queria simplesmente fazer o gesto aqui do Malheiros. O Malheiros era característico, aquele sorriso aberto, braços, sorriso e, principalmente, coração aberto para receber a todos e todas. Então, é dessa forma que eu quero que vocês aqui, todos que estão conosco, se sintam nessa noite. Extremamente acolhidos, com a generosidade e com a amorosidade que nos traz Antônio Carlos Malheiros. Depois eu passo a minha fala. Eu acho que no final nós falamos, né? Acho que o importante é ouvir os nossos convidados, acho que é extremamente importante nessa homenagem, né? Esse momento eu queria só lembrar que é também o momento em que a Academia Paulista de Direito vai entregar a Antônio Carlos Malheiros, postumamente, o título de acadêmico emérito, né, que é reservado apenas, então, somente àqueles que dedicaram a sua vida na defesa dos direitos humanos. Já receberam esses prêmios o ministro José Gregório, o ministro Celso Laffer, o professor Dalmo de Abreu Dalari, o professor Fábio Comparato, o ministro, o professor Renato Giannini Ribeiro, e receberá esse ano ainda, receberia, junto com o Antônio Carlos Malheiros, Sérgio Adorno. E, então,
Eu queria, sem mais, passar a palavra à magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora Maria Malha, para as suas palavras. Obrigado pela sua presença, professora Maria Malha. Boa noite, muito obrigada, doutora Thier, pelas palavras gentis, e muito boa noite a todas e todos. O microfone. Abriu? Abriu, né? Ele abriu e fechou. Então, eu quero dar meu boa noite a todas e a todos, agradecendo. Pois é, o microfone está fechando sozinho. Será que é alguém que está gerindo aí? Talvez seja bom as pessoas que não forem falar nesse momento fechar o microfone, que acaba interferindo, ele trava, né? Então, deixar só o microfone da reitora aberto nesse momento. Então, eu vou fazer minha terceira saudação, esperando que a tecnologia nos ajude nesse momento. Quem sabe o Malheiros possa olhar aí para nós, de onde ele estiver, dizendo, deixa o microfone aberto de quem tem que falar. Mas eu quero, em primeiro lugar, agradeço, doutora Thier, pela gentileza do convite, e quero dar boa noite a todas e todos que aqui estão. Muitos de vocês eu conheço, outros de vocês eu conheço pelos nomes, porque eu não sou da área do direito, né? Mas eu tive a honra, a satisfação, o prazer e a felicidade de conviver com Malheiros como colega de universidade e depois como companheiro de trabalho na equipe da reitoria. Malheiros foi pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias, que é talvez o cargo mais difícil na gestão de uma universidade, especialmente de uma universidade viva, como é a PUC São Paulo, cheia de tantas diferenças, de tanta e tão pronta para a crítica, para a divergência, para a disputa, e, ao mesmo tempo, para a democracia. E Malheiros foi meu companheiro de gestão desde 2016 e agora, numa segunda gestão em 2020. A perda do Malheiros, para mim, individualmente, para a PUC São Paulo e para o Brasil, é uma perda enorme, porque o Malheiros era uma pessoa, em primeiro lugar, um indivíduo com características muito raras. A solidariedade, a afetividade, a empatia, a capacidade de doar-se que o Malheiros tinha é muito rara. É especialmente muito rara nos dias atuais. Essas características do Malheiros, eu disse isso outro dia, faziam com que todos aqueles que convivessem com Malheiros aprendessem pelo exemplo. Eu não conheço qualquer pessoa que tenha convivido de perto com Malheiros e não tenha sido tocada, não tenha sido mudada pelo exemplo vou repetir, de solidariedade, de empatia, de capacidade de doar-se que o Malheiros tinha, sempre, como disse o Paulo, com um sorriso no rosto, com os braços abertos, sempre disposto à escuta e sempre disposto à diferença. Mas eu queria dizer também, disse isso outro dia, numa outra homenagem a ele, que toda essa alegria do Malheiros, toda essa capacidade, toda essa afetividade do Malheiros vinha junto com uma firmeza e uma crença inabaláveis na democracia, no diálogo, na defesa dos direitos de cada e de todos os indivíduos, de cada e de todos os princípios que estão envolvidos na construção de uma democracia. Toda a gentileza, toda a afetividade do Malheiros vieram sempre com essa inabalável participação, e esse inabalável Malheiros nunca negociou as crenças democráticas, ele nunca abriu mão de princípios democráticos. E fazendo isso, eu sei dizer pela universidade, ele fez uma enorme diferença. O Malheiros conseguiu, e ele era um pacificador, mas ele era um pacificador na diferença. Ele era um pacificador que permitia que as diferenças se expressassem pela sua crença na democracia, pela sua crença nos direitos.
E por tudo isso, além de fazer muita falta para cada um de nós como indivíduo, o Malheiros serve de exemplo para cada um de nós de como é que podemos, de fato, construir uma sociedade mais igual e uma sociedade democrática. Malheiros viverá nos corações, nas mentes, nas memórias de cada um de nós, e eu espero que todos possamos contribuir para que ele viva também nas novas gerações, também, mais uma vez, pelo exemplo. Não pelo discurso, mas fazendo cada um de nós diferentes, de modo que nós possamos tocar a vida dos outros como o Malheiros foi capaz de tocar. A PUC São Paulo perde muito com Malheiros, mas teve a felicidade de tê-lo entre nós e de fazer muita diferença entre nós por tanto tempo. Muito obrigada a todos pela oportunidade do testemunho. Muito obrigado, professora Maria Amália, por essas palavras maravilhosas, né, esse testemunho. E eu vou passar a palavra agora ao nosso querido governador, ex-ministro Tarso Genro, que está falando do Rio Grande do Sul. Quer dizer, essa nossa homenagem é uma homenagem que transcende a nossa São Paulo, né, uma homenagem brasileira a uma figura do direito que marcou a vida brasileira, né? Ministro, governador Tarso Genro. Presidente Atier, é uma honra para mim estar aqui representando o Instituto Novos Paradigmas e centenas de colegas, advogados, juristas, professores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nada mais apropriado do que este momento histórico nós nos reunirmos para homenagear essa figura de humanista brilhante, jurista de primeira categoria e cidadão do Brasil, Antônio Carlos Malheiros. Momento em que a humanidade está atravessada por uma brutal pandemia que desafia os juristas, que desafia os governos, que desafia toda a cidadania a responder de maneira solidária e unitária a esta barbárie originada das defecções da naturalidade, das alterações que a humanidade faz sobre a natureza. E também num momento muito especial do nosso país, em que se disputam os rumos do Estado de Direito, rumos que, dependendo do resultado, as primeiras vítimas serão sempre os cidadãos, os seus direitos fundamentais, os seus direitos humanos, em última instância. Então, esta homenagem ao professor Malheiros é uma homenagem não só consagradora de uma existência, mas também é um momento em que nós nos reunimos, e eu fico orgulhoso de estar participando aqui de uma pleiade de participantes de primeira categoria nesta homenagem, que nos une no compromisso de reverenciar a sua memória e de afirmar os valores que guiaram a sua vida. Muito obrigado, presidente, por essa deferência de convidar e permitir que o instituto que eu represento, como sou também membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, Instituto dos Advogados do Brasil, Academia de Direito do Trabalho, eu sei que todos estarão presentes aqui comigo nesta homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido governador e ministro Tarso Genro, por essas palavras, pela presença, né? O Instituto Novos Paradigmas tem dado contribuições muito importantes, inclusive pela revista Direitos Fundamentais, né? Que é dirigida pelo senhor e pelo nosso querido Jorge, também Jorge Branco, né? O nosso querido cientista político maravilhoso, né? Que nós temos um grande apreço pelo trabalho que é desenvolvido pelo Instituto Novos Paradigmas, e obrigado pela presença e pelas palavras. Eu passaria agora a palavra ao ministro Paulo Vanucchi, ex-comissário da Comissão de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi. Eu agradeço muito a presença do Paulo Vanucchi, agradeço, sobretudo, o apoio e a participação na organização do evento à TVT. A TVT
que tem desempenhado um papel importante nas comunicações no Brasil, e ela está retransmitindo esta nossa reunião, né? Portanto, ela está passando, a nossa reunião está passando não apenas na Academia Paulista de Direito, não apenas na Pastoral Operária Metropolitana, mas igualmente na TVT. Muito obrigado, ministro Paulo Vanucchi, pela presença. Por favor. Bom, eu tinha acabado de sair porque me chamaram da TVT dizendo que a emissão de sinal está difícil. Então, eu peço uma ajuda. Eu estava te escrevendo aqui no chat. Eu estava te escrevendo no chat porque o som está saindo duplicado e até triplicado. Então, eu vou ter de sair de novo, mas sem deixar de dizer uma palavra de agradecimento, na tristeza, a alegria de estar nessa sala com tantos lutadores e lutadoras dos direitos humanos, e contar muito rapidamente que eu não tive o privilégio de conviver com Malheiros, como vários aqui da sala tiveram. Até chego a dizer que conheci mais o Malheiros agora, nesse momento triste da perda. Por exemplo, na Comissão Arnes, o Belisário praticamente sem palavras, se emocionando, em lágrimas, e o belíssimo texto que escreveu para o nosso blog. E dá para encarnar o que todos repetem, né? Quer dizer, uma encarnação da solidariedade e da generosidade. 2 registros muito rápidos. Eu já conhecia de nome, mas a grande surpresa, e que confirma muito lá atrás essa generosidade, foi quando eu fui chamado a Brasília para assumir o meu cargo de responsável pela área de direitos humanos do presidente Lula, e a posse foi no dia 21 de dezembro de 2005, véspera de Natal, Brasília já esvaziada, no ano terrível do chamado Mensalão, que preparou, em certo sentido, a Lava Jato, que preparou o governo Bolsonaro. Há um certo encadeamento entre as 3 coisas. E o meu cunhado, também professor da PUC, Frederico da Costa Carvalho, me telefona avisando que o colega Malheiros ia a Brasília participar da minha posse. A gente mal se conhecia. Então, um exemplo impressionante da ação simbólica. E lá, no período de 5 anos e 8 dias em que eu fiquei, como todos sabem, também responsável pela área criança e adolescente, sediando a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança, toda a organização, estrutura do CONANDA, e nós tínhamos em São Paulo Antônio Carlos Malheiros, que fazia toda a diferença. A questão do socioeducativo, terrível no Brasil inteiro, terrível na antiga FEBEM de São Paulo, toda a diferença ter um desembargador como ele, um lutador dos direitos da criança e do adolescente. Se em cada unidade da federação houvesse um Malheiros naquele momento, as violências contra a criança teriam sido enfrentadas com muito mais eficiência e mitigadas. Muito obrigado, Atié, e eu saio para tentar ajudar o sinal lá no YouTube da TVT. Um grande abraço. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo pela sua presença, tá bom? E muito obrigado por todo o auxílio, toda a ajuda que você está nos dando nesse evento, né? É um evento de todos nós, tá bom? E muito obrigado por esse testemunho. Eu passo agora a palavra à minha querida colega de magistratura e presidente da APAMAGES, da Associação Paulista dos Magistrados, APAMAGES, que fez uma homenagem muito, muito bonita ao Malheiros, né? Uma homenagem sem palavras, uma homenagem apenas com algumas das melhores expressões de Malheiros, juiz, né? Como ele concebia ser magistrado, que é uma concepção maravilhosa e realmente é um exemplo para todos nós. Minha querida Vanessa Matheus, doutora Vanessa Matheus, por favor. Meu caro Atié, meu colega Atié, muito obrigada pelo convite para essa homenagem tão significativa ao Malheiros. Eu vou tomar a liberdade, já que fizemos uma
um evento informal, como ele era, de cumprimentar todos os colegas que aqui estão na mesa, na pessoa do nosso anfitrião Atié, para que nós não nos alonguemos em nominatas, que não era sequer do feitio dele. Então, sintam-se todos abraçados, sintam-se todos cumprimentados e homenageados. Eu queria começar minhas brevíssimas palavras com um trecho de um texto que foi publicado pelo Dr. Nalini, um dia depois do seu falecimento. Ele faz um texto que ele fala assim: com a morte de Antônio Carlos Malheiros, o mundo perde um de seus melhores e os céus ganham um santo. Verdadeiramente santo foi esse idealista, fervoroso cultor de uma justiça humana, nem sempre coincidente com a sofisticação erigida em torno do sistema encarregado de solucionar os conflitos neste planeta. Ele tinha muito de poesia em sua vida. Vou repetir, nem sempre coincidente com a sofisticação erigida em torno do sistema encarregado de solucionar conflitos. De fato, Malheiros destoava. Eu acho que foi isso que fez com que tantas homenagens fossem prestadas a ele tão imediatamente, tantos textos calorosos e sentidos fossem prestados. Ele destoava de tudo aquilo que a gente montou para prestar justiça nesse país. E eu acho que nós recebemos a morte do Malheiros, a notícia da morte do Malheiros, no momento em que nós estávamos todos muito fragilizados. Na semana anterior, o governo do Estado, assim como vários outros governos do Estado, decretaram a fase mais restrita da forma de lidar com a doença. Cada estado tem um nome, mas aqui foi a fase emergencial, e nós que já estávamos achando que estávamos retornando ao convívio social, de repente nos trancamos em casa e tivemos a sensação de estar começando do zero, uma sensação de desamparo que todos nós, eu acho que passamos a viver de uma hora para outra, mais do que antes. Terça-feira, um dia antes, na terça-feira, no dia 16, na segunda-feira, no dia 15, na terça, no dia 16, nós começamos a bater recordes de mortos, passamos dos 1.800, passamos dos 2.000, passamos dos 2.500. Não é possível que nós não estivéssemos muito abalados com essas notícias. E aí, no dia 17, vem a notícia da morte do Malheiros. Não foi Covid, vamos deixar claro, todo mundo sabe disso, mas para que não sejamos mal compreendidos, não foi Covid. Mas nós recebemos a morte do Malheiros no momento em que nós estávamos muito sofridos, muito fragilizados. E é uma morte que eu tenho certeza que todos nós sentimos, tivemos a seguinte sensação: não é o tipo de pessoa que nós podemos perder nesse momento. Nós não poderíamos perder alguém do gabarito do Malheiros, nós não poderíamos alguém com tanta humanidade, perder alguém com tanta humanidade como era o Malheiros. Nós sabemos que todos nós vamos ser substituídos no trabalho, nos nossos escritórios, nos nossos gabinetes, mas ninguém substitui o que o Malheiros fazia. O Dr. Nalini, que é uma pessoa que eu admiro demais também, ele fala nesse artigo: Malheiros destoava nos votos, então ele não se importava em ficar isolado nas votações do órgão especial ou de onde quer que fosse, porque o seu móvel, a sua forma de enxergar as coisas era muito mais de justiça do que de ordenamento. E é ele que a gente perde no momento em que estávamos tão desolados e tão tristes. Então, eu optei por não lembrar das coisas boas que ele fez, porque todos nós lembramos. No dia seguinte à morte dele, aliás, esse vídeo foi o vídeo que a Pamages fez em homenagem a ele, e a página, nós temos uma página no nosso site de homenagem a ele. Foi de tantas mensagens que eu recebi, as pessoas me ligavam ou me mandavam mensagem pelo WhatsApp contando alguma história que viveu com Malheiros. Olha, eu preciso te contar o que aconteceu na PUC, ele colou grau na sala dele porque eu tinha perdido, não sei o quê, o outro me falava, eu tive um problema, eu sou funcionário, eu tive um problema, foi Malheiros que me ajudou, o outro que era juiz, eu tive um problema, foi Malheiros. Todo mundo me ligava, eu falava, ponha isso num papel, vamos reunir isso no site da Pamages. Então, nós temos centenas de histórias com Malheiros, todos nós aqui, eu tenho certeza que temos uma história para contar sobre a convivência com Malheiros. Mas na última semana, desde o dia que ele morreu, nos últimos dias, o que eu tenho conseguido mais sentir é a força da sua ausência
num mundo em que precisava tanto de uma presença como a dele. Então, fica aqui a minha homenagem, uma homenagem mais do que merecida, não importa quantas homenagens façamos, nunca serão suficientes. Fica aqui a nossa homenagem e o meu agradecimento por fazer parte desse grupo. Muito obrigado, Vanessa, pelas palavras, pela presença, pela participação nessa homenagem, que é tão importante, né? Enfim, uma das facetas desse ser humano maravilhoso era exatamente a do magistrado, né? O magistrado que superava, né? Que transcendia a própria ideia de justiça na sua figura, no seu modo de agir, no modo de se comportar. Eu gostaria agora de passar a palavra ao meu querido acadêmico emérito da Academia Paulista de Direito, um dos nomes mais importantes na construção da defesa dos direitos humanos do Brasil, que é o professor Sérgio Adorno. Por favor, professor. Eu quero começar agradecendo o convite da Academia Paulista de Direito, na pessoa da doutora Tia, aqui em cumprimento a todos, né? E eu quero dizer que a morte do doutor Malheiros não só abalou a mim pessoalmente, né, pela história, também é o núcleo de uso da violência, com quem o doutor Malheiros teve ótimos contatos e um excelente diálogo. Eu queria dizer que este é um momento de tristeza, mas é uma homenagem também no sentido de uma rememoração de tudo aquilo que a pessoa e esse personagem da história construiu em termos de liberdade, em termos de uma sociedade mais justa, de respeito aos direitos humanos, e com toda a força da sua pessoa e das instituições nas quais ele, de alguma maneira, representava. A academia, poder judiciário e os movimentos sociais nas quais também ele, direto ou indiretamente, participou. Eu quero lembrar que eu tinha acabado de entrar na universidade, estávamos no final dos anos 80, eu, professor Paulo Sérgio, inicialmente, criando a proposta do Núcleo de Uso da Violência, né, que, na verdade, o eixo principal era um núcleo de estudos de direitos humanos, né, de trazer a problemática dos direitos humanos para a universidade no campo das humanidades, né. E, claro, que foi um período de muitas dificuldades, porque era um período de transição no regime autoritário para a democracia, e havia um grande embate entre forças progressistas e forças conservadoras, reacionárias, ligadas ao passado autoritário, né? E, portanto, tínhamos um campo muito difícil de ser construído. Direitos humanos não era um universo, uma linguagem, né, de grande aceitação. Ao contrário, éramos todos nós muito criticados, né, porque muitos julgavam que os direitos humanos eram direitos para determinados segmentos da sociedade, não para a sociedade no seu conjunto. Tivemos um trabalho muito grande de reverter essa situação, pelo menos até há poucos anos atrás. Desde que o Núcleo de Uso da Violência começou a desenvolver a prática de reuniões periódicas, juntando movimentos de defesa de direitos humanos, defensores, pessoas simpatizantes, né? Eu tive a oportunidade, numa das primeiras reuniões, de ter sido apresentado ao doutor Malheiros, né? E ele se apresentou como professor, mas também como desembargador, né? Eu confesso que foi uma grande surpresa, porque, na minha visão, vamos dizer, algo juvenil, o mundo estava dividido entre as instituições do bem e aquelas que não necessariamente faziam o bem, né? E eu acho que, durante todos esses anos, em todos os contatos que o Núcleo e eu pessoalmente tive com o doutor Malheiros, sobretudo nas questões envolvendo a proteção dos direitos da criança e do adolescente, né, eu confesso que eu pude modificar muito a minha visão, né? E eu comecei a parar de ver o mundo dividido entre simpatizantes e não simpatizantes. Eu comecei a perceber que este mundo é muito mais multifacetado, é muito mais diverso e muito mais rico, né? A ponto de que, em todas as instituições,
nós encontramos pessoas ligadas aos direitos humanos, ligadas à democracia, ligadas à justiça. Eu quero aqui desejar a todos aqueles que conviveram, a todas seus familiares, né, que a memória do Dr. Malheiro jamais seja esquecida. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sérgio Adorno, pela sua presença, né? Eu sei dos compromissos que o senhor tem e da dificuldade de ter encaixado esse momento para estar aqui conosco, né? Mas é tão importante a sua presença, suas palavras, né? As lições que o senhor nos traz. Eu agradeço muitíssimo. Eu quero continuar aqui no nosso caminho acadêmico nesse momento, né? Antes eu gostaria de agradecer de novo, não sei se eu fiz de forma assim, como deveria, a presença do prefeito José Machado, do professor Eliezer de Piracicaba, que são do Instituto de Piracicabano de Estudos e de Defesa da Democracia, que é um instituto extremamente ativo, né? Piracicaba é uma cidade paulista e brasileira muito importante, não é? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista, inclusive, do próprio direito, das suas faculdades e também de outras ciências, né? Como é o caso da presença ali da Exalc, da USP, enfim, a Piracicaba é uma referência, um município referência nacional em termos culturais, e o trabalho que tem sido desenvolvido por esse instituto é um trabalho exemplar, e eu fico muito feliz de eles estarem presentes aqui conosco, né? Eu queria agradecer muito também a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, e dizer que estão todas muito bem-vindas, sintam-se abraçadas, não é mesmo, Paulo Pedrini, né? Nós estamos muito felizes, né, com essa adesão muito importante ao evento que organizamos juntos, né? E eu gostaria de passar agora a palavra a uma figura que eu admiro muitíssimo, não é? Pelo trabalho que desenvolveu na Academia Paulista de Direito quando foi seu presidente, e hoje ele é um dos diretores editoriais da nossa Polifonia, revista internacional, que já está indo para o seu 10º número, e o nosso querido professor Wagner Valera, que é um humanista de formação, de convicção e de exemplo, não é? É o professor titular de Direitos Humanos. Vejam que a cadeira mais importante, eu diria, numa faculdade, numa universidade, que é justamente a cadeira de Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, não é? A Pontifícia Universidade Católica, que tem sido várias vezes citada aqui por todos os presentes, exatamente pela sua importância na configuração do ensino brasileiro, não é? Da educação, da pesquisa e, sobretudo, da extensão, né? Representada pelo Antônio Carlos Maneiros, não é? Eu, muito embora tenha me formado na USP, tenha feito minhas faculdades na USP, uma parte do meu caminho de pós-graduação, eu sempre costumo dizer e reafirmar que eu sou o filho da PUC, não é? Porque, afinal de contas, o meu pai era professor lá na Pontifícia Universidade Católica, quando conheceu minha mãe, que era sua aluna, não é? E aqui estou eu, né? Quer dizer, como o filho desse encontro maravilhoso, né? Então, meu querido professor Wagner Valera, por favor. Estimado presidente Alfredo Atié, da Academia Paulista de Direito, dileto confrade, demais personalidades aqui presentes, a quem saúdo na pessoa da nossa magnífica reitora, a professora Maria Amália. Eu pensei muito no que fala nesse instante, e aí me lembrei daquela espécie de profecia que Paulo VI teve quando idealizou a civilização do amor. Foi uma espécie de apostolado que hoje São Paulo VI predicou ao longo de todo o seu pontificado. E eu imaginava quem iria ser cidadão da civilização do amor no mundo de tantas dificuldades, num mundo tão cruel, tão hostil, como tem sido o mundo em que nós vivemos. E agora aguçado, especialmente no Brasil, onde parece que há uma guerra em campo aberto, com tantas e tantas dificuldades. E uma das pessoas que eu coloquei na civilização do amor, desde que eu conheci há quase 50 anos, foi o Malheiros.
que Antônio Carlos Malheiros era um cidadão exemplar da civilização do amor. Em que consiste, afinal, esse projeto? É um projeto de dar-se sem medida, de estar aí à disposição dos outros. E foi isso que a gente viu na trajetória do Malheiros. Um homem que estava sempre disposto a tudo nos menores detalhes. Eu fui chefe do Malheiros, quer dizer, eu que fui aluno dele a vida inteira, fui chefe de Malheiros por coisas, por burocracias acadêmicas. E ele era aquele que falava, olha, Wagner, se alguém não tiver classe, eu dou a minha classe, porque eu, de fato, estou aqui para ajudar os outros. Isso é tão difícil no mundo acadêmico que a gente vê um exemplo de amizade, de solidariedade. E também a trajetória do dia a dia, como magistrado, como jurista, como militante dos direitos humanos. Porque há uma retórica muito intensa nos direitos humanos. Mas o difícil é a militância. E a militância só é possível para quem ingressa na civilização do amor. Talvez a definição mais sintética que eu conheço, do pouco que eu sei de teologia, a definição mais sintética que existe para Deus é a definição do evangelista João. Ele diz simplesmente, Deus é amor. E Malheiros se encaixa perfeitamente nessa definição como um filho dileto de Deus. É com grande alegria que eu participo dessa homenagem. Eu conversei com o presidente Alfredo, logo depois que soube do falecimento do Malha, né, como nós, seus amigos o chamávamos, e olha, vamos fazer um livro. E o Alfredo aderiu imediatamente ao projeto. Agora, esses livros costumam se chamar Liber Amicorum. E o nosso vai ser uma verdadeira lista telefônica, porque há tantos e tantos amigos que quererão homenagear o Malheiros, vai ser muito difícil deixar alguém de fora. Parabéns pela iniciativa, Alfredo. Agradeço estar presente nesse momento histórico para a nossa sociedade. Como alguém disse, não era o momento apropriado por Malha ir embora, mas Deus sabe o que faz. Muito obrigado, meu querido professor Wagner Balera, meu querido confrade, não é? Um exemplo para todos nós da Academia Paulista de Direito. Eu gostaria de passar agora a palavra a alguém que todos nós admiramos muito, não é? pelo seu trabalho e, sobretudo, pela eficácia de todas as suas ações, né? Quer dizer, na construção de várias estruturas democráticas, como é o caso hoje dessa instituição, que é uma referência não apenas para o Brasil, mas internacional, né? Uma referência de coragem, na luta pelos direitos humanos, na proteção, na resistência, e que, inclusive, é tão corajosa que tomou a iniciativa pioneira de levar ao Tribunal Penal Internacional uma representação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, exatamente por crimes contra a humanidade, não é? Contra as sociedades indígenas, né? Essa representação que hoje está em curso de análise na Procuradoria-Geral do Tribunal Penal Internacional. E eu queria, então, portanto, passar a palavra a essa pessoa que nós admiramos tanto, o secretário de Justiça e Direitos Humanos, o humanista, o advogado com virtudes maiores, que é Belisário dos Santos Júnior. Belisário, por favor. O microfone. Meus caros Alfredo Atier, meu irmão Paulo Pedrini, é uma honra estar aqui com vocês e com tanta gente querida. Eu estou vendo na tela algumas pessoas queridas. É uma honra estar aqui com vocês. Eu ouvia com atenção todos os que já falaram, mas quando a doutora Vanessa falou, eu vivi um pouco essa experiência de tendo sido muito amigo do Malheiros,
receber dezenas de palavras. As pessoas não queriam me abraçar. As pessoas queriam contar coisas que o Malheiros tinha feito, contar coisas que eles tinham visto. E me ocorre essa história, vamos fazer os livros para ele, mas me ocorre essa história que foi fotografada por Gonçalves Dias num poema do Ijucapirama, em que o guerreiro Timbira ele reunia as crianças e contava a história dos guerreiros, coragem que ele tinha visto até nos inimigos, e ele concluía cada história dizendo: meninos, eu vi. É a vontade, né? Meninos, eu vi. É a vontade de contar as coisas que aconteceram. O Malheiros era uma história de coerência. O Malheiros era enfim, foi meu companheiro da Comissão de Justiça e Paz, companheiro de missões ao exterior, em Paraguai, Argentina, na época em que não era fácil entrar nesses países. Malheiros sempre foi um grande companheiro. Ele tinha uma capacidade de observação, ele tinha uma capacidade de fixar determinados detalhes, e depois, quando ele contava aquilo, adquiria um sabor espetacular. Não é? Às vezes, contando a situação que ele viveu como observador internacional no primeiro processo eleitoral que fez com que o Paraguai transitasse por um regime mais próximo do democrático, ele contava a história de uma senhora a quem o presidente da sessão eleitoral, a pedido ou por ordem do observador eleitoral, que era o Malheiros falou assim: não pode ficar a foto do presidente da República no recinto eleitoral. E ninguém queria fazer isso, e uma senhora, uma servente, a ela foi delegado, ele contava a história com riqueza de detalhes, ali enrolando sacrossanta fotografia do déspota que ainda era presidente, e o Malheiros tinha essa atenção, essa coerência, ele tinha uma generosidade que foi por todos citada, mas eu quero lembrar, trata-se de algo organizado aqui também por uma Academia Paulista de Direito. Eu quero lembrar um fato importante, quem lida com a posição dos tratados internacionais de direitos humanos na estrutura legal brasileira, seguramente já consultou o habeas corpus 87585 de Tocantins, que é um habeas corpus muito importante. Ele definiu a questão da impossibilidade de prender o devedor de alimentos, não é? A prisão civil por dívida, que a Convenção Americana havia dito que não podia ser adotada. E eles decidiram essa questão, claro, banindo a possibilidade de prisão civil por dívida e fazendo considerações que importam para o status dos tratados internacionais. Mas o importante que eu queria chamar a atenção desse acórdão foi que o ministro Eros Grau falou: nós estamos discutindo isso hoje, mas eu quero ressaltar que a definição de impedimento feita pela Convenção Americana foi anotada pela primeira vez pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Malheiros, ainda quando integrante do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Ou seja, várias questões, quer dizer, os tratados internacionais de direitos humanos pontuando acima de determinadas disposições poderiam dar a entender o contrário. E ele motiva, portanto, essa referência importante pela forma como ela se construiu. Na última live que eu participei, ajudei a organizar com o Rafael Valim, a doutora Ana Amélia, seguramente ela vai repetir isso, ela falou que o Malheiros todos falamos, mas ela, em particular, tirou consequências disso. Ela falou que o Malheiros era a solidariedade. E ela falou que as homenagens ao Malheiros, elas não devem se esgotar, ainda que seja importante, na memória.
né? Meninos, eu vi, viveu uma pessoa assim, que era desse jeito, deu esses exemplos, era um desembargador que veio da advocacia e virou um homem que protegia crianças com câncer, protegia pessoas de rua. Ela falou, eu preciso dar consequência. E qual consequência numa pandemia que deve ser dada? Ela vai repetir isso, seguramente, porque essa é uma grande ideia. Ela sugeriu que a gente fizesse ações de solidariedade, depois a gente pode planejar isso sob o comando dela, que teve a ideia, em nome do Antônio Carlos Malheiros. Eu sugeriria uma entidade que ele era muito próximo, que são os franciscanos, ele era da Ordem Terceira de São Francisco. Malheiros, eu concluo, presidente, Malheiros era um homem que dedicou o seu tempo a salvar vidas. Há muitas histórias de vidas que ele salvou, pessoas que ele tirou do vício, tirou das ruas, tirou de alguns lugares e as projetou para uma vida melhor. Ele nunca teve tempo de pensar nele. Aliás, Dom Paulo Evaristo, numa situação limite, ele disse, perguntado de coragem pessoal, né? Ele tinha aquele lema de coragem, coragem, ele falou, eu não tenho tempo de pensar em mim mesmo. Malheiros não teve esse tempo, mas nós vamos dedicar parte da nossa vida futura a dizer que Malheiros viveu, Malheiros foi desse jeito generoso, chamando os outros para essa solidariedade que tanto necessitamos. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, meu querido Dr. Belisário Santos Júnior. Com certeza, nós vamos todos abraçar essa ideia maravilhosa de Ana Amélia Camargos e nós vamos levar avante, exatamente porque nós celebramos Antônio Carlos Malheiros, uma expressão do nosso desejo de levar avante a missão que ele teve em sua vida e que nós todos temos que abraçar, né, como os seus seguidores, né, como aqueles que aprenderam com ele. E eu passo a palavra, portanto, ao nosso querido presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, né, que é Fábio Gaspar, agradecendo imensamente a sua presença e esse testemunho da sua experiência com o nosso homenageado. Fábio, por favor. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite do presidente, Dr. Alfredo Atier. Gostaria de agradecer também a nossa diretora, doutora Luísa Cantal, o nosso amigo professor Paulo Pedrini, da Comissão Justiça e Paz. Eu gostaria, o Sindicato dos Advogados e Advogadas do Estado de São Paulo junta-se a esta homenagem ao professor, desembargador Antônio Carlos Malheiros, por tudo que representou para a justiça, a luta pelos direitos humanos e a democracia. Lembro que foi um dos poucos desembargadores do Tribunal de Justiça a se posicionar contra as prisões arbitrárias em manifestações democráticas nos anos recentes, desde as jornadas de 2013, como também os atos contra as reformas da Previdência. Defendeu sempre o direito democrático de manifestação como um valor de cidadania. Uma das suas últimas decisões foi a suspensão liminar dos efeitos da perversa reforma da Previdência Paulista em 17 de março de 2020, exatamente um ano antes de seu falecimento. O professor Malheiros foi um grande humanista, como todos aqui relataram. A sua luta sempre foi por uma sociedade justa, igualitária e fraterna. A sua voz que se calou na defesa da justiça e do Estado de Direito, mas sua voz foi multiplicada pelo seu exemplo. Muito obrigado, Antônio Carlos Malheiros. Boa noite. Muito obrigado, doutor Fábio Gaspar, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Esse nosso encontro maravilhoso, né? A gente tem bastante contatos ali no grupo insano dos Prerrogativas, em que há aproximadamente 1000 posts por minuto, né, Ana Amélia, né, Toron?
e é difícil a gente ali, digamos assim, fazer um encontro, né, Álvaro, também, né? Todos nós estamos rindo aqui, porque eu não sei como é que a gente faz parte de um grupo que ninguém consegue ler post nenhum, né? Mas eu gostaria de passar a palavra, então, exatamente à nossa querida doutora Ana Amélia Mascarenhas Camargos, não é? Ana Amélia, você que é uma advogada exemplar e tem uma experiência que a alçou a essa posição de vice-presidente e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Uma herança maravilhosa, um peso maravilhoso, que somente poderia cair com você, né? Você com a sua capacidade extraordinária de desenvolver esse trabalho. Muito obrigado pela sua presença, Ana Amélia. Boa noite a todas e todos. Obrigada a ti pelas palavras. Eu quero agradecer à Academia Paulista de Direito e à Pastoral Operária de São Paulo pelo convite para participar dessa importante homenagem ao Antônio Carlos Malheiros. Como diz a doutora Vanessa e o Belisário, todo mundo tem uma história para contar sobre o Malheiros, né? Eu conheci o Malheiros na sala dos professores de Direito da PUC. Eu, como ele, também somos filhos da PUC, né? E ele sempre estava cercado de vários professores, alguns alunos, num papo divertido, agradável, e acabava juntando todos os professores ao redor dele. E depois, sempre encontrando o Malheiros nos atos, nos eventos, em prol dos direitos humanos, eu sempre pensava, quando eu via a figura do Malheiros, eu estou do lado certo da história, porque eu também estou no mesmo ato que o Malheiros ou está participando como palestrante, ou estava assistindo. E eu tive um momento, no início dessa minha gestão, na frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, que foi muito marcante com o Malheiros, né? E foi meio, assim que eu soube do falecimento dele, foi o que veio na minha cabeça, inclusive. Foi o primeiro evento que eu fui representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu tomei posse em janeiro de 2019, esse evento foi em março. Era um evento diferente, porque era um festival de teatro, e tinha um painel que era sobre crianças e adolescentes no teatro. E eu estava visivelmente nervosa, né? A primeira vez que eu iria falar em nome da comissão, e um assunto, criança e adolescente, um assunto que não me era tão comum, né? Eu não me sentia tão confortável em termos de conhecimento. E o Malheiros percebeu e falou: professora, por que você está tão nervosa assim? Eu expliquei para ele, né? Eu falei: primeira vez que eu represento a OAB, primeira vez que uma mulher assume esse cargo, estava na frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, não é um tema que eu conheço tanto. E ele me respondeu da seguinte maneira, ele falou: Ana Amélia, se você não fosse uma pessoa sensível aos direitos humanos, você não teria sido indicada, você não teria sido nomeada e muito menos você teria aceitado. Você passou por tudo isso, você tem plena capacidade de representar a OAB de São Paulo através da sua Comissão de Direitos Humanos. E isso foi um bálsamo para mim. A partir desse momento, dessas palavras, realmente eu me senti muito mais confortável no lugar que eu estava assumindo, e eu acho que eu pude desenvolver um trabalho que representa hoje a parte cidadã da OAB de São Paulo, né? Então, isso foi algo que me marcou muito, né? Eu acho que é importante também comentar que o Malheiros, a Comissão de Direitos Humanos, ela concede um prêmio que chama Franz de Castro a todas as pessoas que se destacaram na atuação de direitos humanos. O Malheiros recebeu esse prêmio por 2 vezes, em 1990 e 2007. Na atual gestão, ele era consultor da Comissão de Justiça Restaurativa, com muita propriedade, né? Essa comissão ela é presidida pela doutora Viviane Cantarelli, uma querida advogada, e com muita propriedade o Malheiros era consultor nessa Comissão de Justiça Restaurativa, porque o Malheiros era o mediador de conflitos, né? Como já foi dito aqui por várias pessoas, ele era o mediador do conflito, ele era o facilitador do diálogo, tanto quanto ele era identificado como a solidariedade e a fraternidade. E eu, de tudo que eu ouvi nessas homenagens
homenagens ao Malheiro, com certeza, o sucesso dele na mediação desses conflitos se dava à confiança que todas as partes envolvidas tinham, a integridade com que ele vivia com a justiça social e os direitos humanos. Ninguém tinha dúvida da palavra do Malheiros, ninguém tinha dúvida da intenção, da boa intenção do Malheiros. E isso permitia que ele conseguisse realmente mediar importantes conflitos políticos, como citou agora o Belisário, e ontem o Pedro Paulo Manos, o vice-reitor hoje da PUC, citou que ele conseguiu acabar com o pancadão da USP, que era aquela festa que acontece toda sexta-noite, para desespero dos moradores de Perdizes, perto da PUC, que era um sofrimento, e ele conseguiu manter a festa sem atrapalhar os moradores do entorno da PUC. Então, isso é um exemplo de como realmente ele era o melhor conselheiro que a Comissão de Justiça Restaurativa poderia ter. E todas essas reflexões ao Malheiros, ela tem um grande significado hoje na atualidade pela pandemia e pelo caos social, político e sanitário que vivemos, né? Então, essas reflexões sobre a vida do Malheiros e sobre o Malheiros nos leva a perguntar, a refletir sobre qual o papel do direito no projeto humano. Eu acho que era isso que ele pensava, isso que ele vivia todos os dias, né? Para ele, o direito estava intimamente ligado à defesa da vida digna e feliz, à defesa da plena realização do ser humano. Nas últimas declarações do secretário-geral da ONU, ele aparece com ênfase o chamado para a necessidade de uma concertação mundial, né? Ou seja, um pacto entre as nações em prol da paz, da diminuição das desigualdades e da vida. E eu quero dizer que o Brasil necessita disso com muita urgência. É necessário ter uma concertação política com urgência em prol da vida e contra a pandemia. E diante de todas essas urgências, a vida e a carreira do Malheiros são exemplos importantes para isso. E o exemplo mais importante é do direito servir à dignidade da vida e não de controle social, não para manter uma desigualdade estrutural da sociedade brasileira. O direito deve servir para romper com essa estrutura social, essa estrutura racista, patriarcal e desigual. E Malheiros demonstrou no dia a dia, no cotidiano da sua vida, que isso era possível. Então, eu penso que a maior homenagem que nós podemos fazer ao advogado, ao professor e ao magistrado Malheiros é acreditar, ensinar e praticar que o direito serve e garante a dignidade da pessoa humana. E também, como lembrou o Belisário, começar uma campanha de solidariedade para diminuir a fome da população brasileira, que isso é tão urgente quanto a vacina já. Portanto, Malheiros presente hoje e sempre. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigado, doutora Ana Amélia. Muito obrigado mesmo pela presença. E essas são questões urgentes e todos nós vamos abraçá-las juntos, né? Vamos continuar juntos, né, nesse percurso, né? Eu gostaria agora de passar antes de saudar, né, dar as boas-vindas à nossa querida professora Salete Valizan Camba, que é a diretora das Faculdades Latino-Americanas de Ciências Sociais, né, as FLACS, né? Tão importante a sua presença e o apoio a esse evento, professora Salete. Muito obrigado pela sua presença e a sua participação. E eu gostaria agora de passar a palavra ao nosso querido amigo, brilhante advogado e professor, pesquisador de direito penal, que é Alberto Toron, representando o Grupo Prerrogativas, né? Eu queria agradecer muito ao Marco Aurélio, a sua presença aqui hoje, Alberto Toron, agradecer também a Kenari, querida amiga do nosso querido homenageado também, mas saudá-lo com muito entusiasmo, com muito carinho. Alberto Toron, por favor.
Obrigado, Atiê, obrigado pelo convite. Eu falo também em nome do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do qual fui presidente, agora voltei a ser vice-presidente, e do qual o Malheiros, lá pelos idos de 93, já não me lembro mais, foi nosso diretor cultural. O IBCCrim nasceu logo após o massacre do Carandiru. E o Malheiros, o Malha, ele estava com a gente ali. Eu acho que eu conheci o Malheiros pelas mãos do Alberto Silva Franco. Talvez eu já o conhecesse da sala de professores da PUC, mas a minha lembrança mais forte dele é a partir do IBCCrim. Se eu não conhecesse o Malheiros, eu diria, como naquele filme em inglês, nunca te vi, sempre te amei. Mas eu conheci muito o Malheiros. Tem histórias engraçadas. O Malheiros é tudo isso que já falaram. Amor, altruísmo, diálogo. Ele era o cara do diálogo. Ele era a pessoa que levava à frente a união, colocava as pessoas juntas, dialogava. A Aninha, agora acabou a Aninha, minha colega de turma, ele colocava água. Microfone. Não ouviram nada? Não, estamos ouvindo tudo. Só agora uma interrupçãozinha. Pode continuar. Isso veio do além. Isso aqui é que nem sessão espírita, mas tudo bem. Aquela história do nunca te vi, sempre te amei, deu para ouvir? Deu. Foi muito bonito. Não sei o que ouviu ou não ouviu, mas o Malheiros é tudo isso que falaram. Ele é o amor, é o diálogo, é um carinho. Gostei de ouvir a Vanessa, não conhecia, fiquei apaixonado com essa história do vazio. Eu senti como se eu tivesse perdido um irmão. A força da ausência, esse vazio, num momento de tanto autoritarismo, num momento de tanta obscuridade. Eu nunca imaginei na minha vida que, em pleno século XXI, eu ouvia falar em terraplanismo. Eu olharia para o Malheiros e falaria: que porra é essa? Ele riria para mim e falava: Toron, isso era o Malheiros. Eu tive uma causa com o Malheiros no órgão especial e ele votou contra mim. Eu não consegui nem xingar ele, nem ter raiva dele, não consegui nada. A não ser dar um abraço, tanto que eu gostava dele, gosto, que é um negócio assim fantástico. E ao contrário do que se possa imaginar, sendo ele um militante dos direitos humanos, sendo ele um dos lutadores por uma sociedade menos desigual, mais justa, mais fraterna, ele também era um cara muito respeitado por gente conservadora, por gente de direita mesmo. Esse era o Malheiros, querido, simpático. Alguém falou aqui em empatia, e o Wagner Balera, com muita felicidade, falou na civilização do amor. O Malheiros era o amor. E ele tinha um lado, eu não sei se eu vou me exprimir bem, mas um lado assim até meio infantil de brincar. Eu estava uma vez no Tribunal de Justiça, lá, não lembro que andar que era, e estava a Thier super apertado para fazer xixi. E estou procurando o banheiro, eu vejo lá desembargadores. Bom, não dá para entrar, eu sou advogado, né? Eu sei o meu lugar. E aí, quem que eu encontro? O Malheiros. Eu falei: ô, Malheiros, eu estou super apertado, dá para entrar nesse banheiro aqui? Ele falou: pô, Toron, eu estou aqui há mais de 20 anos, se eu não conseguir isso para você, que era uma bobagem, mas era uma coisa... Ele falou rindo, num gesto de cumplicidade, de amor, de brincar. Ele tinha esse lado também de transgressão, no bom sentido. Isso era o Malheiros. Para finalizar, há muitos anos um cliente meu tinha um dinheiro que ele queria doar. Eu não tinha ideia de para onde doar. Falei com o Malheiros, me lembrei que o Malheiros tinha uma série de trabalhos. Naqueles anos morriam a rodo travestis, sobretudo, homossexuais, por conta da AIDS. E eu falei com o Malheiros, e o Malheiros falou: Toron, eu vou dar uma destinação para isso. Dei dinheiro, depois recebi uma carta de uma associação. Esse era o Malheiros.
O Malheiros faz muita falta para a PUC, faz muita falta para a magistratura, faz muita falta para nós como amigo, como querido. Parabéns a Thier pela iniciativa, ele fica nos nossos corações, mas tem que ficar também, como disse a Aninha, nas nossas iniciativas. E continuarmos o legado dele, isso é o mais importante. Obrigado. Muito obrigado, Toron. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado pela sua presença, né, do Grupo Prerrogativas e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, né, tão importante na história da construção da pesquisa, dos estudos do direito criminal, da criminologia. Mudou muito o perfil, né, muito que nós vemos hoje da formação dos advogados e advogadas, né, dos profissionais da área de direito criminal, se deve a essa iniciativa do IBCCRIM, né, do qual você participa, e o Malheiros esteve como fundador, junto com o Alberto da Silva Franco, e tantos nomes aí extremamente importantes que a gente deveria lembrar O Ranulfo de Melo Freire. Nossa, o Ranulfo de Melo Freire, uma pessoa maravilhosa também. Adalto Suanes, para lembrar. Pois é, pena que todos, aí praticamente todos eles passaram, né? Mas estão aqui com você e com todos nós aqui sempre, né, no exemplo e nas lições. Eu queria agora passar a palavra ao meu queridíssimo amigo, o presidente da comunidade dos juristas de língua portuguesa, o doutor Nelson Faria de Oliveira, né, que está falando aí, provavelmente de Portugal. Você está em Lisboa, Nelson? Está sem o microfone. Precisa ligar o microfone. Isso. Opa, já está. Está em Lisboa? Estou em Lisboa. Que horas são aí? Aqui são 10h22 da noite. São 3 horas de diferença. E da outra vez que eu te convidei para o nosso Congresso Internacional da Academia, você falou mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, né? Isso. O fato das pessoas serem minhas amigas tem um problema sério, né? As pessoas acabam tendo mais trabalho do que deveriam. Mas, Nelson, por favor. Bem, uma boa noite a todos. Eu quero agradecer ao doutor Thier pelo convite, enfim, pela justa homenagem, né? Agradecer também a Roberta Thier, porque dizem que sempre, não atrás, mas ao lado, né, de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E vocês fazem coisas fantásticas e eu fico muito grato de poder estar participando. Cumprimentar a todos, alguns eu conheço pessoalmente, a professora Ana Amélia, o Alberto Toron, alguns que já se retiraram, enfim, amigos que a gente não vê todo dia, mas tem acreditado que os amigos são como as estrelas, né? Nem sempre a gente os vê, mas a gente sabe que eles sempre estão por lá, né? Mas falar do Dr. Malheiros, para mim é sempre uma boa lembrança, porque a primeira experiência que eu tive, na verdade, com o professor Malheiros, foi lá nos idos de 1985, quando eu fui fazer o meu exame de ordem, o exame oral da Ordem dos Advogados. Naquele tempo tinha o exame de ordem, né? Enfim, o oral, e era um exame sempre muito tenso, pela própria inexperiência que nós tínhamos, e nós íamos cedinho lá fazer o sorteio do exame e voltava depois à tarde para fazer a sustentação oral. Enfim, eu peguei um ponto relativamente complicado e complexo, né? Naquele tempo a gente não tinha internet, não tinha absolutamente nada, a gente corria nas bibliotecas, o tempo era curto para fazer a nossa sustentação. E fato é que, até para minha felicidade, quem presidia a banca era o Dr. Malheiros, né? E eu peguei uma banca um pouco complicada. O Dr. Malheiros, sempre muito gentil, enfim, muito carinhoso com todos, né? Acabou, enfim, sempre daquela forma gentil, agradecendo a presença, e acabou fazendo 2 perguntas. Só que depois, enfim, aquela banca não era fácil. Eu não lembro o nome dos examinadores, mas eram, digamos assim, 2 examinadores bem mais velhos que o presidente, o Dr. Malheiros, e, em verdade, eles começaram com muitas perguntas, e batendo. Aí chegou uma hora que o
que o professor Malheiros falou assim, olha, eu acho que está encerrado a questão das perguntas. Já fomos, de repente, do limite e de repente, está encerrado e agradecendo a sua presença, que, na verdade, me livrou ali de uma situação assim que se avantajava para complicar ali a minha tese, a minha defesa, né? Fato é que eu fui aprovado e fiquei muito feliz, né? Depois disso, eu acabei tendo contatos, enfim, com o doutor Malheiros, a nível da justiça, em sustentações orais, tudo mais, e também tive, digamos assim, alguma experiência nesse lado da solidariedade, porque pela PUC de São Paulo eu fiz parte da CUBES, a Comunidade Universitária de Base, e a gente fazia um trabalho muito ligado às favelas, tudo mais. Eu também sabia que o Dr. Malheiros também desenvolvia trabalhos nesse sentido. Então, de certa forma, me inspirava muito nesse trabalho, pela própria solidariedade que ele tinha, né? nesse caminho, enfim, nessa jornada. O Dr. Malheiros foi sempre uma inspiração na questão não só do âmbito do direito, mas principalmente da solidariedade, e até ele entendia que a solidariedade deveria influenciar também a questão do direito, né? E eu acho que, como juristas que nós somos, nós devemos cada vez mais também nos inspirarmos na questão da justiça. A justiça deve estar acima do direito. E muitas vezes eu acho que o trabalho do judiciário deve ser ir um pouco além, né? Porque na medida em que o direito se sobrepõe à justiça, a gente nega a própria justiça. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante a respeito disso. E o professor Malheiros tinha muito de... Acho que como o Alberto Oron disse, na verdade, nos trabalhos ligados às pessoas que tiveram problemas com AIDS, enfim, de redistribuir esse trabalho que ele tinha, né? Na medida em que ele, nos últimos tempos, fazia um trabalho junto das crianças, era o palhaço Totó, enfim, que ia nos hospitais, enfim, fazer um trabalho de base, um trabalho de solidariedade, um trabalho de coração. É uma pessoa que demonstrou realmente toda essa grandeza e essa riqueza. E na verdade, o Malheiros, ele, digamos assim, ele não nos deixou, né? O Malheiros, digamos, ele fez o caminho natural do que é a vida. Eu acho que não há morte aí. Eu acho que há uma passagem para uma outra etapa, né? Uma outra dimensão da vida. E eu acho que o Malheiros deve ter sentido talvez a maior das emoções que deve ser de todas as pessoas vão um dia passar. Porque vocês imaginem, enfim, Deus faz as coisas perfeitas. Deus faz tudo perfeito. Tudo perfeito. E vocês imaginem o Malheiros ao atravessar para uma outra dimensão e ao chegar lá encontrar pai, mãe, tios, avós, enfim, com certeza é uma das maiores emoções que realmente ele deve ter tido. E eu fico muito feliz, enfim, de poder ter participado, enfim, de alguns momentos com o professor Malheiros, né? E esperar que realmente ele esteja muito bem e que ele seja uma inspiração para todos nós, né? Uma inspiração para todos nós e que, acima de tudo, no universo do direito, nós sempre procuramos defender a justiça. A justiça, porque aqui, como dizem aqui em Portugal, a vida é um instantinho, e realmente ela é um instantinho. Tá, muito obrigado, agradeço a todos, e, enfim, vindo a Portugal, enfim, podem me procurar, vai ser um maior prazer recebê-los aqui, para um grande abraço presencial. Muito obrigado a todos, de coração. Muito obrigado, Nelson. Obrigado, muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao querido professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, né, que foi coordenador do escritório modelo do Dom Paulo Evaristo Arnes, foi assessor na pró-reitoria de Arnaldo Malheiros e amigo de Arnaldo Malheiros. Meu querido Álvaro, por favor. Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. É uma alegria poder ladear pessoas que possuem essa genética de defesa dos direitos humanos, que é uma genética seguramente existente no professor Antônio Carlos Malheiros. Eu cumprimento nessa mesa virtual no nome da professora Maria Amália, nossa magnífica reitora, cumprimento meus professores,
da Faculdade de Direito, que foi o professor Wagner Balera, o professor Alberto Toron, a minha colega de docência, a professora Ana Amélia, e cumprimento aqui também o Atier, pela Academia Paulista de Direito, e o querido Paulinho Pedrini, pela Pastoral Operária, grande amigo de luta já há muito tempo. Eu vejo aqui todos falando do professor Malheiros e, em brevidade, em homenagem à brevidade, eu gostaria aqui de resgatar 2 episódios. O primeiro, a aula magna que eu tive com o professor Malheiros quando ingressei na Faculdade de Direito, em que falava não o professor Antônio Carlos Malheiro, mas o juiz Totó. E lá ele contava a sua experiência com os doutores da alegria. Mais para frente, eu rememorei essa história e relembrei com o professor Malheiros. Eu, por uma sorte, pude participar da posse dele como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque o pai de uma amiga minha tomaria posse junto com ele. Ele na condição de magistrado e o professor Malheiros na condição de juiz, já juiz do TACRIM, mas vindo da advocacia. Pois bem, eu me recordo que ele, num primeiro momento, não gostaria de fazer um discurso e dizia que não havia motivo, ele simplesmente estava sendo promovido. E em nenhuma empresa, em nenhum órgão, haveria necessidade de se fazer discurso, por que então fazê-lo no Tribunal de Justiça? Mas os seus pares e seus colegas disseram, faça o discurso, Malheiros, faça o discurso. E o discurso foi uma aula que eu não esqueço do que ele trouxe na sua fala. Ele disse, resumidamente, que mais que a pessoa, nós devemos respeitar as instituições. Mais que a pessoa, nós devemos respeitar as ideias. E as instituições devem lutar para serem democráticas, as instituições devem lutar para serem democráticas e as ideias devem ser fortes o suficiente para defender os direitos humanos. E essa fala marcou muito, muito a todos que ali estavam. E me recordo também que ele dizia que a família dele, ele pouco podia oferecer, pois a família dele tudo lhe deu. E isso me marcou muito. Me marcou muito porque eu era estudante de direito. Há 2 décadas, o professor Malheiros tomava posse como desembargador. Então, a gente precisa rememorar que o professor Malheiros passou por essa dimensão em 70 anos. E em 70 anos, ele viu muita coisa. Ele viu o pós-guerra, ele é filho da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ele viu o regime militar, ele se formou durante a vigência do Ato Institucional número 5, ele viu a redemocratização do país, ele foi um dos patronos da Constituição da República Federativa Brasileira, enfim, o professor Malheiros, ele passou por essa história, e nessa história ele deixou registrado a necessidade de lutar por instituições democráticas, como a PUC São Paulo, como o TJ. Nos trouxe a dimensão de lutar por ideias, como os direitos humanos. Ultimamente, eu tenho estudado muito sobre os povos originários, os indígenas. E lá eu descubro, e o Paulo Pedrini bem sabe, um grande amigo em comum que temos, Serjão, nos ensina que existe um instrumento musical indígena chamado boré. O boré é tocado quando uma tribo precisa se reunir, uma aldeia precisa se reunir para pensar uma estratégia de luta contra um inimigo. E nós temos um inimigo. Nós temos que lutar hoje pelos direitos humanos e pela democracia. Nós precisamos tocar o boré. E a partida do professor Malheiros pode ter sido o momento desse toque, em que esses dispersos que aqui estavam se reúnem em torno dos direitos humanos, da democracia e da memória dessa pessoa que hoje vira uma ideia, e uma ideia que nós devemos defender. Professor Antônio Carlos Malheiro, presente. Muito bem. Muito obrigado, querido Álvaro Azevedo Gonzaga, por essas palavras maravilhosas. Eu queria passar agora a palavra a uma querida, uma recente amiga, não é? Que eu tenho conhecido exatamente pelas reuniões
dessa nova edição, essa edição renovada do Fórum Social Mundial, né, que luta por um novo mundo é possível. E nessa edição, que é coordenada pela minha querida Alessandra Quiroga, promotora de justiça Alessandra Quiroga, ele busca a luta por uma justiça diferente, uma justiça que pode ser renovada e transformadora da sociedade, né? Justiça e Democracia, Fórum Social Mundial. Minha querida Alessandra Quiroga, por favor. Muito obrigada. Boa noite a todos e todos. Para mim é uma honra estar aqui. A gente amanhã tem a assembleia, inclusive, do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Estamos aqui na batalha, mas quando o meu querido Atier convidou o Fórum Social Mundial para poder fazer uma homenagem, eu não consegui me furtar, porque sou uma fã mesmo do Dr. Malheiros. Meu pai também é desembargador, mas aqui no Distrito Federal, e meu pai sempre citava Dr. Malheiros. É uma pessoa com quem eu não tive o prazer de conviver, mas que sempre foi um referencial para mim, sempre foi uma pessoa mais admirável em todos os seus sentidos da palavra, né? Ele é realmente uma pessoa simples, humana, um defensor dos direitos humanos. Para mim, que me arvoro às vezes na condição de atriz também, nunca na vida consegui fazer uma palhaçada, nunca. Acho que para a pessoa fazer um palhaço tem que ter muita humanidade, tem que ter muito desprendimento, tem que ter muita empatia, né? E assim, ele realmente é um ídolo para nós, assim. E fiquei muito comovida também quando o falecimento dele, por causa da comoção que tomou conta de tantos companheiros nossos do fórum, companheiros, e tantos depoimentos, né? Eu destaco da Kinaric, e, enfim, tantas pessoas, aquela foi uma onda de emoção, né? Que nos tomou. E assim, ao contrário do que falou meu querido Atier, não existe coordenação, né, no Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial Justiça e Democracia é uma das coisas mais horizontais que eu já vi, é um exercício de democracia mesmo, é um exercício difícil de democracia, né? Quando a gente fala, meu Deus, essa tal dessa democracia, porque todo mundo junto, e nós do direito temos uma certa tendência assim, a mandar, né? Então é difícil, e a gente tem sempre que estar com o coração, nesse sentido de amor mesmo, dessa comunidade imaginada, de uma comunidade de realmente desprendimento e de luta, né, nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Nós, inclusive, vamos mudar agora o tom um pouco do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. A gente entende que não dá mais para ficar esperando esse momento que nunca chega da nossa possibilidade de ficarmos juntos presencialmente, porque o momento está gritando, né? A gente realmente precisa se posicionar, tem que se posicionar como atores políticos, nós precisamos realmente nos movimentar, e isso que nós estamos fazendo, já agora mês que vem, vamos fazer um lançamento virtual, e eu queria realmente convidar também, aproveitar a oportunidade, que eu tenho certeza que o Dr. Malheiros está abençoando isso, porque realmente é um esforço grande de todos nós, de fazermos alguma diferença nesse mundo, nesse quadrante tão difícil que a gente está passando, né? Realmente chegamos, acho que, ao nosso limite, temos que tomar atitudes um pouco mais coordenadas e nos mostrarmos da importância que a nossa crença, que é essa dos direitos humanos, nesse momento em que parece que a tendência do governo e tal é desprezar essa pauta, que na verdade é a pauta pelos quais a gente devia existir, né? Então eu agradeço demais, a gente já está aqui no adiantado da hora, não quero me estender, mas dizer que para mim realmente é uma honra e que eu, assim, louvo muito a pessoa do Dr. Malheiros, muito mesmo. Acho que ele é um exemplo para todos nós e vai ser como se fosse um patrono, porque no meio da nossa organização aconteceu a passagem dele com tantas manifestações, né, de amor, Então é isso, eu agradeço, viu? Obrigada mesmo a oportunidade. Alessandra, muito obrigado por ter vindo, tá? Eu sei que você está aí entre um compromisso e outro, né? Essa tarefa do Fórum Social Mundial é muito pesada, né? E você, humildemente, diz que não tem coordenadora, né? Mas acontece que todo mundo quer que você coordene porque realmente é difícil. Então, e você que pode fazer isso. E que todos me perdoem absolutamente, meus queridos amigos aqui presentes, né? Vocês, todos, eu adorei ouvir todos e cada um, mas as mulheres, eu vou dizer uma coisa, né? Tem uma mensagem muito nova, né? Uma voz nova que está presente na sociedade, é uma coisa maravilhosa, tá bom? Então, eu queria saudar muito as nossas colegas que estão aqui presentes hoje e se manifestando. Queria também dar a notícia da chegada do nosso querido Alan Habert,
o Alan Habert, que é da diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários Autônomos, né, que tem um conselho maravilhoso. Eu tenho a honra de ter sido convidado a participar desse conselho, junto com queridos amigos que estão aqui também presentes, né, como o Ângelo, o Vicente, o Granado, a Salete, a Marina, a Marina maravilhosa, né, e me permitiu, o Alan, conhecer essas pessoas maravilhosas num trabalho muito bonito que nós todos levamos à frente, que foi a Conferência São Paulo Sua, que propôs uma série de projetos para a cidade de São Paulo, né, projetos inovadores, reunindo forças políticas de várias origens, vários partidos, mas, sobretudo, ouvindo, escutando e consagrando as propostas feitas pelas comunidades periféricas de São Paulo, pelas pessoas mais pobres, né? Isso que é muito importante. Essa é a grande novidade do Brasil de hoje, que nós estamos aqui representando, não é? Ou buscando representar, ao fazer a homenagem ao nosso querido Antônio Carlos Malheiros. E eu passo agora a palavra ao meu queridíssimo também recente amigo, não é? Com o qual nós vamos fazer tantas coisas importantes juntos, né? A academia que tem os seus núcleos de pesquisa, fundados recentemente, o núcleo mais importante é o de Direitos Humanos, o núcleo da Academia da Paz, da Academia Paulista de Direito, que também é extremamente importante, né? A figuração internacional da academia, mas, sobretudo, o enraizamento na sociedade brasileira. E eu passo a palavra ao nosso querido Paulo Pedrini, o professor e defensor dos direitos humanos, Paulo Pedrini. Bom, é difícil falar, né, depois disso tudo. Confesso que estou bastante comovido, Atiê. Valeu muito a pena a gente ter construído essa atividade em conjunto, meu irmão. Te agradeço de coração por isso. Eu também acho que também repetir o que o Malheiros eu acho que não vale a pena, né? É tudo que as pessoas disseram e mais um pouco, né? A generosidade, a amorosidade, o compromisso com a defesa da democracia, dos direitos humanos, enfim, essa figura encantadora que a gente teve a graça de Deus de ter conhecido e convivido. Eu queria só lembrar aqui um momento, Atiê, e foi o nosso último encontro pessoal, que foi em janeiro do ano passado, no curso de verão da PUC, né? A PUC cedia o curso de verão durante o mês de janeiro, todos os anos já, há bastante tempo. E eu fui para a abertura do curso de verão e nós encontramos e fomos tomar um café, enfim, e bater um papo. E eu partilhei com ele a experiência que eu estou tendo de participar da coordenação do Pacto Educativo Global, que é uma iniciativa convocada pelo Papa Francisco, que tem um grande desafio que nos coloca de ter a coragem de colocar a pessoa no centro e a coragem de uma educação que contribui para que as pessoas se coloquem a serviço da comunidade, a serviço da coletividade. E, inclusive, estava previsto para, no dia 15 de outubro, ocorrer o lançamento mundial do pacto lá em Roma, só que devido à questão da pandemia foi cancelado. E a delegação brasileira seria composta, porque seria um encontro que reuniria pessoas do mundo inteiro, então havia uma limitação do número de participantes para a audiência lá com o Papa para o lançamento. E a delegação brasileira teria umas 10 pessoas. E eu tinha tido a graça de ter sido indicado para ser uma delas. E falei com o Malheiros, tal, né? Ele falou, que legal, tal. Eu falei, a gente só tem que fazer vou ter que fazer uma correria aí, porque a gente não vai ter subsídio, né? A gente está garantido lá, mas vou ter que fazer o esforço para ir para Roma para poder representar. E o Malheiros falou, fica tranquilo, porque você não está indo lá pessoalmente.
Então, nós vamos dar um jeito de viabilizar a sua ida sim, porque você está indo, a sua presença lá significa estar lá presente, Dalmo Dallari, está Fábio Comparato, está Margarida Genevois, está Zé Carlos Dias, está José Gregori, eu pessoalmente, o nosso querido irmão Belisário. Então, você está levando muita gente. E, sobretudo, sua presença leva também o nosso mestre maior, que é Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, é lógico que é uma coisa que me comoveu bastante, né? Uma fala do Malheiros dizer isso, mas só podia vir dele com a generosidade que o coração imenso que ele tem, né? Porque ele sempre viverá, né? Então, ele não teve, ele tem um imenso coração. E também partilhei com ele da gente pensar alguma coisa agora para setembro, que nós temos uma feliz coincidência agora em setembro, que é o centenário dos dois Paulos. Dia 14, a gente lembra o centenário de Dom Paulo e dia 19 de Paulo Freire, os dois no mês de setembro. Então, a gente também já estava pensando numa grande homenagem aí para essas duas grandes referências. Então, eu só, de fato, só agradecer a Thier mais uma vez, irmão. Acho que a gente tem muita coisa para fazer junto. Agradecer a todos e todas que aceitaram essa nossa convocação para esse momento lindo. Tenho certeza que todo mundo aqui não só fez de tudo para estar aqui, mas curtiu imensamente esse momento, e todas as homenagens que a gente fizer vão ser poucas para o nosso querido Malheiros. E eu só queria que o seu espírito, de fato, nos contagie, o seu legado nos contagie, que a gente possa ser fiel à sua amorosidade, à sua generosidade, à sua combatividade em defesa da democracia e dos direitos humanos, e que a gente possa ser como ele. Acho que se pensar numa figura para expressar o que é um Malheiros e o que eu acho que a gente deve ser, todos nós que temos esse compromisso com a defesa da vida, é ser o semeador. Acho que essa é a imagem que fica para mim do Malheiros. Ele foi um grande semeador da paz, da justiça, da solidariedade, da fraternidade, enfim, do mundo que a gente não só acha que é possível, mas que é extremamente necessário ser construído, onde haja justiça, igualdade, e que as pessoas não sofram tudo isso que a gente está vendo nesse momento tão difícil. É muito triste a gente ter que falar que vamos ter que fazer campanha, e muita gente já está debruçada fazendo, para combater a fome. É muito triste a gente estar vivendo uma situação dessa, mas é real. Então, a gente não pode se furtar, e a maior forma de homenagear o Malheiros é, sem dúvida, a gente organizar uma grande campanha, a começar de todos nós que compusemos essa mesa maravilhosa, e montar um grande comitê de combate à fome nesse momento tão difícil. Então, saúdo a todas e todas. Muito obrigada, Thier, Belisário, Vanuc, Álvaro, Ana Amélia, Fábio, enfim, queridos e queridas, todos que vieram aqui essa noite. Agradeço de coração mesmo. E, mais uma vez, a Thier, muito obrigada aí pela parceria. E tenho certeza que essa parceria também não só promoverá mais atividades, mas, com certeza, nosso trabalho também trará muitos frutos de justiça e de paz. Um grande abraço a todos, se cuidem e seguimos juntos crendo na justiça e na esperança. O que o Belisário disse é muito importante, quando ele falou da fala do Dom Paulo, que ele não tinha tempo de pensar nele. Me vem à mente também uma frase do Dom Pedro Casaldáliga, que ele dizia:
Eu não sou importante. Importantes são as minhas causas. Eu acho que é isso. Um beijo imenso no coração de todos e todas. Paulo Pedrini, muito obrigado, né? Eu é que agradeço. Quando houve o falecimento de Antônio Carlos Malheiros, eu estava conversando com o Danilo César, que é nosso amigo comum, né? E então eu disse assim, nós precisamos fazer uma homenagem ao Antônio Carlos Malheiros. E o Danilo me pôs em contato com o Paulo Pedrini. Não foi, Paulo? E assim nasceu essa parceria. Foi. E nós, graças a você, sobretudo, não é? Mas graças à presença de todos que estão aqui, todas que estão aqui, das entidades que participaram, nós logramos fazer uma homenagem que o nosso querido Malheiros merece, né? Acima de todos, acima de tudo. Né? Eu queria agradecer novamente a presença de todas e todos, a colaboração maravilhosa, agradecer ao Paulo Pedrini essa oportunidade, agradecer a cada um e a cada uma das entidades que estão aqui presentes, né? E a todas as outras, porque, por incrível que pareça, muitas e muitas outras estão aqui juntas conosco. Depois eu vou publicar no site da Academia o nome de todas as entidades que se juntaram a essa homenagem, porque na medida que iam os convites, nós íamos falando, muita gente contava histórias, assim como aconteceu, narrado pela Vanessa, pelo Belisário, pelo Toron. Muitas e muitas pessoas vinham e davam alguma testemunho de alguma experiência que tinham tido com o Malheiros. Isso é extremamente rico, né? Muitas palavras eu recebi, muitas mensagens, não daria para ler aqui, nós íamos nos estender demais se eu o fizesse, mas eu vou fazer isso no site da Academia Paulista de Direito, né? E o Paulo Pedrini também vai fazer lá no site da Pastoral Operária Metropolitana, não é? Que nós somos as duas entidades organizadoras, mas todas as entidades que estão aqui presentes participaram dessa nossa jornada. Eu queria lembrar apenas duas coisas importantes do Malheiros, né? Porque o Malheiros, a amizade do Malheiros era uma amizade que estava muito, muito acima daquilo que nós todos podemos alcançar, né? Quer dizer, eu acho que ela se dava realmente no nível das virtudes, né? Ele era uma pessoa realmente excepcional. E essa amizade, ela se refletia na presença do Malheiros. Todos nós não nos sentíamos sozinhos. Nos momentos mais difíceis e nos momentos em que nós tínhamos que tomar decisões muito corajosas, né? E, sobretudo, decisões voltadas para o bem, não é? Para a defesa dos direitos, para a defesa das pessoas menos favorecidas, nas decisões, nos artigos que publicávamos, sempre o Malheiros aparecia, ele encontrava um tempo para, pelo menos, telefonar, ou pelo menos ir até o gabinete e fazer um elogio, dar uma palavra de incentivo, né? Então, sempre tive isso. E todas as pessoas que estão aqui deram esse testemunho da presença dele, que essas palavras de incentivo do Malheiros sempre presentes. Ou seja, ele estava realmente transcendendo até a sua própria figura física, né? nesse seu caminho, né? De incentivar todos nós, essa presença fabulosa. E o segundo aspecto que eu queria também salientar, e que eu acho extremamente bonito na biografia do nosso querido Malheiros, esse que é o nosso irmão mais velho, digamos assim, não é? O nosso pai na magistratura, na advocacia, no direito, na vocação do serviço social, na vocação da solidariedade, é o aprendizado, né? O aprendizado constante. O Malheiros, ele foi elogiado aqui por todos nós, em outras homenagens que foram feitas, tantas homenagens que não serão suficientes, né? E tantas mensagens. Mas o Malheiros nunca se apresentou como uma pessoa pronta e acabada, pelo contrário. Ele fazia questão de sempre dizer, olha, isso, e nesse momento eu aprendi com os outros, eu aprendi com as outras pessoas essa virtude que agora eu estou praticando. Isso é extremamente importante, quer dizer, então, essas dois aspectos que eu quis salientar, a presença e o aprendizado, eu acho que são muito emblemáticas do Malheiros, a parte de todas as coisas que foram ditas aqui, maravilhosas, que todos vocês disseram, que realmente
transformam, digamos assim, a nossa experiência de vida, a nossa sensibilidade, né? Eu acho isso importante. E quando o Malheiros faleceu, eu senti tristeza, claro, como todos nós sentimos, e eu achei que tudo ia ficar mais triste, né? Que o tribunal ia ficar mais triste, que a nossa convivência iria ficar mais triste. Mas, olha, por surpreendente que seja, na verdade, nós nos encontramos, não é? E é como se esse momento de passagem do Malheiros fosse tão transcendente, tão importante, que a sua presença estivesse aqui para nos alegrar, quer dizer, alegrar e incentivar a permanência da nossa luta, né? A nossa busca da perfeição, claro, no desempenho da nossa atividade, que é tão importante em todas as áreas a que nós pertencemos, né? Que tem pessoas de todas as áreas, de todos os lugares que estão aqui presentes, mas, sobretudo, na busca da justiça. A justiça, que é uma virtude, que eu digo que é uma virtude não de expressão, mas é uma virtude de impressão. E, portanto, não é uma virtude que nos permita sair por aí fazendo propaganda daquilo que nós fazemos ou não fazemos, né? Veja, o Malheiros, ele deu tantos exemplos, jamais falou de si, ele estava sempre aberto aos outros. Essa é a verdadeira justiça, não é a justiça do ativismo, nada disso. Não é a justiça que se quer colocar como protagonista, quando, na verdade, o verdadeiro protagonista é o povo, não é? Esse é o que tem o poder na democracia, não é? Então, nós não devemos admitir essa transformação, não devemos admitir isso tudo que está acontecendo em termos de protagonismo da justiça, como se isso fosse uma tendência. É mentira dizer que isso é uma tendência internacional, que há autores estrangeiros, americanos ou alemães, ou seja lá de onde for, que estão dizendo isso. Isso não é verdade, porque eu leio todos os autores dessa bibliografia e isso não está presente, isso tudo é mais criticado efetivamente do que praticado ou teorizado. Então, isso está absolutamente errado. Nós somos todos cultores do direito, cultores da justiça, e, portanto, nós temos essa obrigação de dar espaço a quem efetivamente tem direito a esse espaço, que é o povo que nos rodeia. E segundo as virtudes, né? O Wagner citou uma virtude que eu acho que é a virtude excepcional, que é a virtude que Agostinho salientava, né, no seu trabalho. Hannah Arendt escreveu uma tese, a primeira tese de Hannah Arendt é sobre o amor em Agostinho. E vamos lembrar que Agostinho foi lembrado também na posse de Biden nos Estados Unidos. E por que Biden lembra? Por que nós temos que lembrar? E por que a ideia do amor nos lembra? Porque Agostinho viveu uma época de muito mais polarização do que essa que nós vivemos. E ele, então, construiu um exemplo de vida, um exemplo teórico que nós seguimos até hoje, né? O exemplo da conciliação, o exemplo da união contra aqueles que querem viajar e lograr, digamos assim, atitudes contra a vida, né? Nós estamos todos unidos, o direito ao serviço da vida, o direito ao serviço da paz, o direito ao serviço da justiça aqui. E, portanto, é a vida que nos encaminha. Muito obrigado a todas e todas, né? Nós vamos encerrar aqui, a gente podia continuar conversando horas e horas. É uma pena que hoje em dia nós temos uma sociedade da pressa, né, que não permita que a gente faça isso e não permita que nós nos encontremos. Mas logo, logo isso vai acontecer, nós vamos superar essa situação grave pela qual nós estamos passando e nós vamos prosseguir esse caminho que o Antônio Carlos Malheiros, desembargador, o professor, o amigo, nos ensinou. Muito obrigado a todas e todos, tá bom? E até breve. Muito obrigado, Atier. Abraço, até mais. Obrigado, Granado, obrigado. Pena que todos não puderam falar, né? Mas a gente vai ter mais Obrigada, muito bonito. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Forte abraço. Obrigado, de Lisboa. Obrigado. Boa noite, companheiros. Alfredo, obrigado. Obrigado. Parabéns a ti. Parabéns, mestre. Parabéns, Pedrinho. Obrigado. Valeu. Obrigado, Pedrini. Obrigado, Atier. Forte abraço. Obrigado. Parabéns a todos. Tchau, Ana.